pessoal. Sejam bem-vindos a mais um podcast. Hoje aqui estamos recebendo a psicóloga Areta e psicanalista, né? Isso, exatamente. Se apresenta por gentileza, Areta. Claro. Seja bem-vinda. Obrigada pela oportunidade. Então, meu nome é Areta, sou psicóloga, psicanalista, né? Atendo adultos acima de 18 anos hoje em dia, atendo online, então tem pessoas aí do mundo inteiro. Hoje em dia tem uma clínica online onde eu supervisiono, direciono psicólogas também que atendem online. Então eu gosto bastante disso, acho bem legal. Daqui a pouco vamos falar mais sobre essa clínica aí, tá bom? Claro. Mas vamos começar aqui. Quando foi que você aceitou Jesus? Vamos falar um pouco da sua vida cristã, por gentileza. Bom, tem isso em torno de... que eu realmente firmei tem em torno de 10 anos. Foi algo na adolescência, namorava na época. Meu marido, ele não era cristão antes, eu entre idas e vindas, porque eu era pequena, desde criança participava de igreja que era do lado de casa. Show. E aí eu participava de louvor, participava de ministério de dança, sempre gostava. Só que meus pais não eram cristãos. Então Sim. era bem difícil de firmar ali na igreja. Sempre que tinha algum compromisso, final de semana, me tiravam dali, porque tinha que viajar ou algo assim. Quando meu marido, ele realmente conheceu Jesus, aceitou Jesus lá na Getsemane, e aí realmente a gente firmou. Isso a gente namorava na época, a gente tá há 13 anos, 12 anos juntos. E seu marido era daqueles que não gostava de crente? Não gostava, de jeito nenhum. Ai, que massa. Não gostava de jeito nenhum. E ali, através de um amigo nosso, ele começou a ir no culto. Que benção. Gostou, dali firmamos, passamos por alguns lugares. Estamos aí hoje, voltamos para Getsemane, estamos lá ainda. Ah, você falou, a igreja que você frequenta então é Getsemane, né? Lá no Pastor Jorge Linhares. Que show. Então vamos falar agora a respeito do tema que está mais em alta na área da psicologia, né? A gente acha que é a tal da ansiedade, né? As pessoas hoje em dia têm sofrido muito com ansiedade. Então fala um pouquinho sobre a sua concepção, o que você acha e o que a gente pode fazer para dar uma freada na ansiedade. Todos nós somos ansiosos, né? Muito. Então a gente tem que manter a tranquilidade, ter a fé em Deus, que as coisas vão tranquilizar, né? A ansiedade, o pessoal confunde muito, né? Fica naquela dúvida, até que ponto é saudável, até que ponto não é, né? Porque ansiedade todos nós temos. Sim, né? friozinho na barriga, Exato, né? aquele friozinho na barriga, aquele nervoso por algo novo, algo assim faz parte da vida. É uma emoção. É gostoso. Exato, é emoção como qualquer outra. Estranho seria se não tivesse nada. Isso é até um sinal de alerta pra gente. Sim. Mas tendo alguma coisa ali que é natural, que é algo que não impede de fazer as coisas, que não sofre, que não traz crise, que não traz nenhuma doença aí que a gente chama de psicossomática, né? Sim. Que essas doenças de fundo emocional, gastrite, psoríase, coisas assim. A ansiedade leva tudo a isso? Tudo a isso. Então, se não tem esse tipo, então é uma ansiedade normal. Agora começou a desenvolver, atrapalhou, às vezes atrapalha o sono, traz insônia, talvez traz crises ali, várias outras questões. Tem pessoas que começam a ter hematomas no corpo por causa de ansiedade. Então, isso já é um nível que está além. E a ansiedade gera estresse ou não tem nada a ver? Pode ter ali os dois juntos e pode não ter. Pode ter pessoas que são ansiosas, mas não são estressadas, não tem esse estresse. Mas pode sim andar juntos. Sim. Porque a ansiedade é ela tem uma preocupação e quer adiantar tudo o que está acontecendo. Então, ela tem um medo do que vai acontecer, então a pessoa cria 300 mil hipóteses na cabeça dela do que pode dar errado. Se preparar para algo. Está muito relacionada à insegurança também, a ansiedade. E a ansiedade é mais ou menos viver na velocidade 2 do WhatsApp, né? Exatamente. Isso tudo vai exagerando, né? Vai reforçando essa ansiedade. E você acha que o celular tem ajudado a deixar as pessoas cada dia mais ansiosas? Muito. O celular, rede social, né, bastante. A gente vive numa geração que é tudo pra ontem, né? O famoso miojo, né? 3 minutos, instantâneo. Sim. Imediatistas, né? Totalmente imediatista. Então isso tudo reforça muito da ansiedade. Tá, e o que fazer pra regularizar essa ansiedade? Quem tem pessoas que estão além, estão tendo crise, estão tendo tudo isso, precisa desse acompanhamento psicológico, às vezes psiquiátrico, depende de qual ponto, precisa de medicamento. Outros é somente na terapia para a gente ajustar, entender o que é essa preocupação, o que é essa ansiedade, para que a gente normalize isso. Sozinho a gente consegue lidar com aquilo que é mais tranquilo. Então quando é pontual, quando passa em excesso a gente precisa de ajuda. Agora quando é pontual e tem as questões ali do dia a dia, atividade física ajuda muito, muito, muito. Porque libera alguns hormônios, né, que são responsáveis aí pelo bem-estar, dá uma diminuída, dá uma reduzida nessa ansiedade. A alimentação interfere muito na ansiedade.
Muito. Então tem algumas coisas do dia a dia, quanto mais natural, que a gente vai trazendo ali para a qualidade de vida, isso vai ajustando. Continua em excesso, é necessário ajuda mesmo. Entendi. E vamos falar. Hoje eu vejo que as pessoas estão cada dia mais imediatistas, como a gente comentou aqui, né? E não estão esperando o processo, vivendo na velocidade 2 do WhatsApp, né? Elas não esperam o processo e todos nós temos que passar pelo processo. E o que você tem a dizer sobre o processo? O processo ele faz parte da vida, né, Jorge? Então Sim. Não tem nada na nossa vida que a gente não tenha que passar por processo. Ele faz parte. Eu brinco que existe beleza no processo também. Porque se a gente aprende a curtir ele, aprende a entender o quanto ele é importante, a gente enxerga a beleza nele. Eu te dar um exemplo. Vamos supor de uma corrida que se faz, de uma maratona. Se você só, daquele momento, corta caminho e vai pro final, você não aprende com a trajetória. Se lá na frente você tiver que fazer uma maratona novamente, você não sabe o caminho que se faz. Você não prepara para aquilo dali, porque você não teve que passar. Você pulou aquela situação. Então não te prepara, na hora que vai para um próximo nível você não consegue, porque você tentou pular esses processos. Então existe beleza nos processos. E são necessários para a nossa vida. E tem processos que são pra gente, a gente tem que passar. E a gente tem que entender que o nosso tempo não é o tempo de Deus. Não, né? de forma alguma. Isso é uma virada de chave que quando você entende... É igual eu te falo, essa revista era pra me ter lançado há 10 anos atrás. E olha como é que é, não era o tempo certo. Não. E eu passei pelo processo inteiro Quanta coisa desses 10 anos provavelmente está aqui. para conseguir lançar. Então chegou o momento, Deus falou, agora tira seu sonho da gaveta. E eu entendi o processo e tá aí o sonho realizado, né? Importante, né? Viver Nossa, e o tanto que é gratificante de você entender o processo de tudo que você passou, né? É a mesma coisa, uma criança não dá para fazer a mesma coisa de adulto. Sim. Existe um processo que ela tem que caminhar, amadurecer para viver aquilo dali. Isso também Um tá na processo nossa de vida. aprendizado, né? Precisa de vários tipos de processo para que a gente realmente conclua algumas coisas. E a gente tem que aprender com Jesus um pouco que como que ele, no meio de uma tempestade, ele deitou a cabeça e conseguiu dormir. É isso que a gente tem que pegar, né? E seguir. Ele entendia o que ia acontecer, ele entendia aquele processo, ele tinha calma naquela trajetória. E sabia muito que o final das- já te dava certo. E muitas Deixa das eu- vezes a gente não tem, a gente quer fazer do nosso jeito, na marra, e isso atrapalha o processo. Muito. Como se a gente tentasse adivinhar o tempo todo o que Não vai adianta, acontecer. não E às vezes adianta. prejudica mais ainda. Algo que talvez era até para ser menor, o processo. Você cria vários criou obstáculos, várias você coisas. mesmo com sua mente, se você não estiver bem. E você precisa de passar por isso para você estar bem, né? Sim, totalmente. Que top. E também eu vejo muita gente hoje em dia com depressão, cara. Depressão é uma doença silenciosa, né? Muito, muito. Eu tive até um caso na minha família que eu perdi um tio meu que a gente não imaginava que ele estava com depressão. Ele morreu com outro fator, mas estava sendo medicado com depressão. E tomando remédio, e os remédios são fortes, tarja preta, né? Então, olha como é que ela é silenciosa. Ele se trancou em vez de pedir ajuda para alguém. Ele só conversava com o médico. Existe muita vergonha nesse meio. A pessoa tem vergonha de Não falar. tem que ter Não vergonha. tem. E quais são os sintomas da depressão? O que a pessoa pode fazer para melhorar? Ou se elas têm que te procurar? E se a depressão é uma coisa para psicologia ou para psiquiatria? Qual que é a diferença aí, né? O que acontece? O pessoal geralmente acha que depressão está muito ligada à tristeza. E não é exatamente isso. A tristeza é mais uma emoção que faz parte da vida. Sim. Ela faz parte de nós, tá tudo certo. A questão, o que é o que mais chama atenção e é uma possível depressão? É a falta de prazer, falta de ânimo na vida. É quando você tem aquele esgotamento, quando não se vê mais sentido nas coisas. Quando perde o que a gente chama de vitalidade. Isso é um indício muito forte de depressão. Não é exatamente a tristeza, mas a perda da vitalidade da pessoa. Não acha graça mais em Não acha nada. graça mais na vida, não acha graça mais em nada, não vê sentido nas coisas. Até coisa que ela gostava de fazer antes. Não consegue Aí, fazer às mais. vezes, procura na bebida, na Exato. É droga. muito comum acontecer isso. Vai na droga, na bebida, vai em vários vícios pra tentar buscar a fuga daquilo Sim. dali. Pra buscar uma satisfação, um prazer momentâneo. Que não é o Não, prazer real, né? não é. Eles tentam ocupar o vazio que existe dentro da gente e não entendem que é só Jesus que ocupa esse espaço. Exato. E é importante
importante a gente também falar sobre a diferença que o pessoal, principalmente o cristão, ele tem muita dificuldade de entender que ansiedade, depressão não é falta de Deus. E não é doença que não é pra crente, né? Os cristãos também podem. podem. Totalmente. Porque eu costumo brincar, às vezes eu falo muito em igrejas, e a gente fala o seguinte, olha, se tá com uma alteração na pressão, você não vai no cardiologista? Sim. Vou. Naquele momento você acha que é alguma coisa de falta de Deus? Não, você acha que é algo biológico. Só porque da mente acha que é falta de Deus, não existe isso. É na mesma situação, no mesmo corpo. Precisa de um especialista que Você cuida tá com o daquilo humor dali. em baixa, tem que Exato. procurar E aí ajuda. é onde entra psicólogo, psiquiatra. A diferença dos dois é que é o seguinte, o psiquiatra ele vai receitar um medicamento. Então ele vai cuidar ali daquela situação que a pessoa realmente, por mais que ela queira, ela não consegue. O medicamento ele dá um suporte para a pessoa conseguir iniciar um tratamento na terapia. Às vezes vai precisar, assim, de um suporte desse medicamento. Às vezes, somente na terapia vai conseguir lidar. Então, depende de cada caso. Tem alguns que vão precisar somente de terapia, tem alguns que vai precisar dos dois. Mas a terapia do psicólogo vai estar sempre no meio. Então o psicólogo não medica. Não, somente psiquiatra. Ah, Somente psiquiatra. olha aí pra você ver, viu, gente? Isso é uma coisa que eu acabei de aprender aqui, que eu nunca tive ideia que era mais ou menos essa diferença. O psicólogo ele vai trabalhar com as questões da mente, ele vai trabalhar com a cura através da fala. Então a gente vai entender de onde vêm aquelas questões, por que surgiu, onde está aquele emaranhado daquela situação, onde se perdeu naquele meio, onde aquela depressão surgiu, como está aquela ansiedade e aprender a lidar com aquilo O dali. psicólogo é um amigo, né? Que vai trocar ideia. Nem tanto, porque existe muita técnica na situação. Entendi. Então não é como uma conversa aleatória. Existe o tempo todo o psicólogo está ali analisando aquela situação, de onde vem, por que vem. Na nossa Às cabeça vezes é como são se traumas viesse... de infância. Exato. É como se viesse um emaranhado de situações e a gente começasse a buscar. Entendi. Sabe? Pra E desfazer entender aqueles o nós. que é um... De onde vem, por que vem, e a partir daquilo dali elaborar e ressignificar aquela situação. Porque o E medicamento ele vai agir no corpo. Então ele vai cuidar, ele vai dar aquele suporte. As questões emocionais estão na mente. O psicólogo vai cuidar dessa mente quando o corpo dá o suporte. a questão da libertação entra também junto? O pessoal tem O muita psicólogo dúvida, entende? Né? A gente entende para o lado mental e a gente precisa ter essa separação do que é espiritual e do que é emocional. Tem essa separação. A gente é envolvido de corpo, alma e espírito. Sim. Então o espírito ele vai estar nessa situação do espiritual, da libertação, de tudo mais. A gente vai cuidar da alma daquele ser humano. Então o que é aquela alma que adoece também? Ela precisa desse cuidado. Que massa. E quando o médico vai cuidar daquele corpo? Que top, hein? Não, gostei muito, viu? Que bom. Que show. Eu também queria que você falasse um pouco sobre a sua clínica online. Conta pra gente como funciona. Quem quiser se tratar pode fazer o convite também, pode estar convidando o pessoal, tá bom? Pode falar como que O que funciona. acontece? Hoje em dia, eu tava com uma demanda enorme de pessoas chegando até mim, porque eu atendo online, vem muita indicação, vem muito através do Instagram e tudo, e eu não conseguia atender essas pessoas. Então, o que eu comecei a fazer? Eu falei, opa, uma ótima ideia pra gente criar uma clínica online, por que não? Continuava alcançando mais pessoas. Começou a ativar seu lado empreendedor, né? Exatamente, total. Então eu falei, por que não? E aí o que o pessoal, muitos tinham dúvida, né? De ir para um psicólogo que não conhece, porque geralmente quando vai com indicação, tem mais credibilidade, ou porque confia Sim. mais, porque um amigo já passou por aquele psicólogo. Então todas as psicólogas da minha equipe são treinadas e supervisionadas por mim. Então não deixa de ter o meu olhar sobre aquele caso. E hoje são quantas na Hoje sua em dia a equipe? gente está com 2. Sim. Isso, e consegue uma demanda bem grande de atendimento. Então, tem pessoas que atendem no domingo, tem pessoas que atendem no sábado. Tem meninas que uma delas começa às 6 horas da manhã, a outra Sábado e domingo é mais caro, né? Pra atender. Até que não, elas falam Uai. muito dia. Ah, tá. Tinha que Você ser, já né? dando uma ideia de empreendedorismo. Lógico. O cara quer ser atendido no domingo, né? Geralmente na folga pode cobrar mais caro. Quem atende no domingo, por exemplo, eu tenho uma psicóloga, a psicóloga Francine, ela atende no domingo, ela folga no sábado. Ah, Então tá. ela desce a trocada e ela prefere, ela gosta de atender no domingo da parte da tarde. Então tem muitas pessoas que não conseguem outro dia de E semana. às vezes é o trabalham no horário que a sábado. pessoa tá mais relaxada pra Exato. trocar uma E ideia, que pra bom você contar. fazer, às vezes é a hora que tá sozinho. O bom do online é que você consegue fazer em casa, no trabalho, o carro. Nossa, tem vários pacientes que fazem dentro do carro mesmo. Mas eu achei inovador e é a tecnologia, né, gente? A internet usando pra... Através de videochamada se faz e alcança pessoas do mundo inteiro. Não precisa de ser presencial, né? Sim, Às vezes você sim. consegue tirar uma pessoa ali do suicídio, Muitas uma vezes. pessoa da beira da morte ali, apenas escutando ela, né? E a gente tem ali, o
contato, né, daquele paciente. Então, aconteceu alguma coisa, tem alguma crise, entre em contato com a gente. E aquilo dali, através do que a gente já vem trabalhando na sessão, a gente continua dando suporte ali naquele telefone, vê o que é possível fazer e já age naquela situação. E você atende também alguma clínica física também, né? A cada 15 dias, na Sara Saúde, que fica no bairro Dona Clara. Ah, tá. E se quiser, Sim, pode falar. pode deixar o telefone, pode ficar à vontade, tá bom? Vamos para as considerações finais. Eu queria te fazer 1 milhão de perguntas sobre psicologia. A gente poderia bater um papo aqui de horas e horas. Mas hoje eu estou muito satisfeito com o que eu já escutei, aprendi bastante. E pode deixar o contato, Claro, pode ficar à vontade. É 31 98263 9601. O pessoal tá lá, tenho 2 assistentes que cuidam dessa área. Isso é no online. No online. Entendi. Já fico, Pode já repetir, falo repete que você diretamente falou com muito eles. rápido. Você tá na velocidade 2 do WhatsApp. Você tem que dar uma freada aí. 31 98263 9601. E qualquer coisa também pode me procurar no Instagram mesmo, Areta Moreira, que lá também tem todo o contato. Show de bola. Muito obrigado, viu, Juninho e Yuri. Hoje é um bate-papo mais para conhecer um pouquinho dessa área, falar sobre ansiedade. E seja bem-vinda quando quiser. Obrigada. Pode Qualquer vir. coisa, também estou à disposição. Show. E só lembrando você, pessoal, quem quiser ajudar o Boca a Boca Digital, tem um QR Code aí do lado, tá bom? E falar que nós já estamos fechando a 2ª edição do Boca a Boca Digital. Então a revista nós temos alguns espaços ainda, tá acabando já, corre lá, me chama e bora ser um parceiro aí do Boca a Boca Digital, tá bom? Muito obrigado, Deus te abençoe e tamo junto.